Ali o negócio é o seguinte, já tem primeiros 90 de 180 minutos para Galo e Del Valle. Perguntei há pouco a opinião geral do Edu, ele vai detalhá-la daqui a pouquinho também. Queria a sua opinião, a sua impressão do que pode ser esse Galo e Del Valle de daqui a pouquinho, Ale. Eu tenho como parâmetro, a partir de agora, principalmente o primeiro tempo do Atlético contra o Cruzeiro, que para mim foi a melhor partida do Atlético sob o comando do Sampaoli, e não só com relação à disposição tática ou aos nomes, mas principalmente com relação à entrega, à intensidade, à dinâmica, à doação. Então eu espero num jogo decisivo como esse, né, um jogo tão importante, para mim o mais importante do ano, esse mesmo padrão. E quase tenho certeza que se jogar o que jogou, fundamentalmente no primeiro tempo contra o rival, o Atlético sai com um bom resultado. Não sai nem com um resultado razoável, não sai vivo, sai com um bom resultado, porque é mais time do que o representante do Equador. Ô Edu, vamos falar mais um cadinho desse Del Valle Galo, já com o nosso Cláudio Rezende presente também. Falar de time, o Cláudio está destacando uma possibilidade de equipe tendo defensivamente Saravia, Vitor Hugo e Alonso. É a melhor primeira linha defensiva possível para o momento, ou você faria algo diferente? Eu não sei se a palavra melhor é a ideal, mas talvez seja a que o Sampaoli entenda como a principal para esse jogo. Fora de casa, jogadores experientes, jogadores com mais minutagem. O Alonso é um cara que entrega na saída de bola mais do que o Juan, mas o Juan entregaria em altura. Bola aérea defensiva, bola aérea ofensiva. Aliás, o Atlético tem tirado proveito muito disso, com gols do Vitor Hugo, com gol do Juan. Então, se aparecer Juan, Vitor Hugo e Saravia, para mim não vai ser nenhuma surpresa. Mas se fosse para apostar, eu apostaria no Alonso com o Vitor Hugo e o Saravia pela direita. Porque na falta de mais um primeiro volante, ele não pode, por exemplo, fazer o que fez no Clássico, quando tinha o Fausto e trazia o Gabriel Menino para fechar a linha de 5. Se ele faz isso com o Franco, eu não consigo enxergar o Igor Gomes de primeiro volante. E o Fausto está suspenso. Então ele tem o primeiro volante ali, o Franco. Então não vai ser o Franco a fechar uma linha de 5, no caso. E aí o Saravia fecharia uma linha de 4 com o Scarpa voltando para fechar uma possível linha de 5, como já fez em outras oportunidades. Eu acho que talvez o grande ponto de interrogação esteja aí. Essa primeira linha defensiva, os 3 da saída de bola, os 3 de uma linha de 4 ou uma linha de 5, mas do meio para frente eu não vejo muita surpresa não, Cirilo. Com o Dudu, mais uma vez, Dudu crescendo, é importante dar sequência se ele está bem. Com o Bernard, a mesma coisa do Dudu. Se você tem num ano tão difícil, tão complicado e que individualmente tem tanta gente devendo, a hora que você começa a ter indícios de alguns atletas importantes, como Dudu, Bernard, o Scarpa ele tem mantido uma regularidade, né? Oscila como todo o elenco, mas talvez seja o mais regular, positivamente, dos atletas do elenco. Então você tem o Arana crescendo, jogando pelo corredor central, então é Arana no corredor central com a bola e Dudu pela esquerda, aberto. Você tem o Bernard bem flutuando ali, como meia, Bernard como meia novamente. O Scarpa pode fazer o lado direito, fazendo uma diagonal com a perna esquerda, bate bem na bola, é Scarpa. E lá na frente, cara, falamos agora há pouco do Hulk, é preciso separar a história do Hulk do momento do Hulk. E o momento é de o Hulk ser um suplente, ser um reserva, ser uma opção de banco, porque o Rony, em alguns aspectos, ele está entregando mais que o Hulk. E aquilo que eu falei para Dudu e Bernard vale para o Rony. Se tem uma fagulha em algum jogador, e existe essa fagulha no Rony, usa também. E aí, cara, é um luxo ter um jogador como o Hulk hoje como opção de banco. E ele vai ser opção, imagino eu, mais uma vez. Ale, nessa reflexão trazida pelo Edu, quem está apresentando alguma coisinha de evolução que merece continuar nesse provável aí, e o que você faria de diferente? Lembrando de provável, né? Importante destacar o time todo que o Cláudio destacou, trouxe pra gente há pouco aqui. Everson, Saravia, pode ser o Juan, Vitor Hugo e Alonso, Scarpa e Arana, Franco, Igor e Bernard, Dudu e Rony.
Ale Oliveira. Você sabe que eu vou falar uma coisa aqui que o torcedor vai me bater um pouco pelas redes sociais e é justo. A agressão é justa, né? Embora a gente seja contra a violência, ok? Ok. Eu citei o jogo contra o Cruzeiro, né? Onde o Edu até falou do Gabriel Menino fazendo essa troca com o Scarpa. Eu gostei muito, mas muito. É que o Gabriel Menino ficou marcado pela paçocada. Verdade. Ele né? não fez um jogo ruim, né? Não fez, mas que a paçocada ela paga tudo. Esquece o resto do jogo. Ele deu o melhor passe do jogo, foi ele que deu pro Caio Jorge, que depois serviu o Matheus Pereira. É a história do Fabrício Bruno na temporada, né? E o jogo da seleção. É tipo isso. Então, assim, eu gostei, por quê? Porque ele dá liberdade pro Scarpa. Então, isso seria importante. O Scarpa é um cara da bola longa, principalmente da longa, não só, né? Para dois caras de velocidade, né? Então, acho que seria importante ele ter mais liberdade nesse jogo contra o Cruzeiro. O que acontecia? Quando o Atlético tinha a bola, o Scarpa era um ala, quase um ponta ali pelo lado direito, mas com liberdade para trabalhar por todo o ataque, meio campo e tal, e o Gabriel Menino era o volante. Quando o adversário tinha a bola, o Menino fazia a lateral, posição que ele já jogou, e o Scarpa escorregava para o meio. Você sabe que eu entendo a evolução do Igor Gomes, não acho mau jogador, só que eu não colocaria ele como titular. Então eu ia criar um jeito dele não ser o titular do time. Até porque, normalmente, quando ele entra depois, ele entra bem no jogo, né? Então você tem duas alternativas para que ele não seja titular, o Igor Gomes. Uma é fazer essa do menino com o Scarpa, né? Então fica trocando ali, momento defensivo, o menino é o lateral, o Scarpa joga no meio, momento ofensivo, o Scarpa tem essa liberdade para apoiar. Essa seria uma opção. E a outra opção é você trazer os três zagueiros, o Juan, o Vitor Hugo e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso dificilmente vai sair, que é filhão dele, né? Esse é filhão. Aí você traz o Saravia para jogar como lateral ala, e aí você pode escorregar o Scarpa pro meio, porque você vai ter três zagueiros, mais o Saravia que desce pouco, mais o Alan Franco, e aí você fazia Alan Franco, Scarpa e Bernard. Ele não gostou do Saravia como ala. Eu também não. Coletiva. Eu também não gosto. E ele até citou que ele não gostou. Você acha que pode ter a possibilidade de repetir? Não, eu tenho certeza que não. Até porque se eu tô falando aqui, é certo que ele vai fazer diferente. Mas é porque o Saravia ficando um pouco mais, quase que escorregando numa linha de 4 pro Arana descer. Você quer acomodar o Scarpa. Exatamente. Isso aí. Eu também acho inteligente. Mas então seria essa. Mas, enfim, o importante é torcer para que jogue com muita intensidade, com muita vontade, com muito tesão e traga um bom resultado para BH. Né, Ale? Voltar vivo. Pensando nessas opções ofensivas, a gente pensa a temporada do Galo com poucos destaques ofensivos quando se pensa no elenco todo, né? Mas pensando ofensivamente, um dos caras que se destaca é o Scarpa, né? O Scarpa é isso aí o ano inteiro, né? É o cara que dá assistências, é o cara que aparece, é o cara que dá lançamento, é o cara que gera jogo, é o cara que dá ritmo ou tira ritmo do time. É o melhor jogador de linha do Atlético na temporada. É isso, assim. Então eu também penso que o ideal seria dar mais ferramentas para que o Scarpa ofensivamente se destaque mais. Mas eu entendo que talvez a principal preocupação do Sampaoli nessa conversa toda foi: eu não posso tomar gol, preciso dar algum ajuste aqui defensivo, preciso fazer com que esse time não tome gol para depois pensar ofensivamente. Vamos ver qual vai ser a estratégia para já. Daqui a pouquinho o Cláudio Rezende vai atualizar mais detalhes. Tem um nomezinho que tá lá, mas talvez não jogue, né? Mas que é o Alexander. É para hoje, talvez, no decorrer do jogo, né? Mas foi, né? Foi. Não sei. Quem sabe? No segundo tempo, né? Quem sabe? Esse é titular, né? É titular. É maravilhoso. Bem fisicamente é titular. Esse é titular. É uma grande contratação para a temporada. Lembrando que Copa Sul-Americana tem na quinta às 7 horas da noite, Universidade de Chile e Lanús. É o outro confronto desta etapa semifinal. O Estádio Nacional de Santiago recebe a ida e o jogo da volta quinta da semana que vem. Estádio La Fortaleza, casa do Lanús, também numa quinta-feira, 7 horas da noite. Ô Ale, de Del Valle e Atlético, na sua opinião, sai o campeão da Copa Sul-Americana naquela futurologia que não nos leva a lugar algum? Que a final em jogo único é sempre complicado, né? Um escorregão, uma expulsão, uma falha, é sempre complicado. Mas que são as duas equipes mais fortes da competição, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas é claro que uma decisão
Jogo único, a zebra tem mais chance de aparecer, mas são os dois times mais fortes do campeonato. Você falou, né, os dois mais fortes estão desse lado aí, né? Então, mas não quer dizer nada, né? Eu acho que hoje o Del Valle é um time mais organizado, né? Um time mais seguro, mas o Atlético tem melhores valores individuais. Esse Galo, se ele encaixa, ele é o melhor dos 4 semifinalistas, mas é muito difícil em mata-mata você prever alguma coisa, né? Cara, o Lanús tirou o Fluminense. E quem assistiu o jogo, o primeiro tempo, foi um amasso do Fluminense. Era pra ter metido 3-0. Aí, de repente, o Lanús vai lá no segundo tempo... Vai ficando perigoso, né? E eliminou o Fluminense. Então, o mata-mata, ele é muito traiçoeiro, ele diminui distância técnica e o principal num jogo desse é concentração. Tá com um nível de concentração muito alto, para não deixar que surpresas apareçam. E é o que eu espero do Atlético, um nível de entrega de concentração mais alto possível. A Itatiaia está ao vivo no estádio Banco Guayaquil. Cláudio Rezende está de volta. Chega mais, Cláudio. Agora a chuva diminuiu ainda mais. Está uma garoinha muito fina, assim como estava em São Paulo no sábado, no jogo do Galo contra o Corinthians. A temperatura vai caindo. Vamos ter aqui uma noite gelada em Sangolquí, na Grande Quito, palco do jogo do Galo aqui contra o Independiente Del Valle. O Atlético, delegação, o ônibus já a caminho aqui, porque é cerca de 1 hora do hotel do Atlético, que fica ao lado, em frente praticamente ali ao Aeroporto Internacional de Quito, e até aqui ao estádio. Mas com os batedores da polícia, a turma vai chegar com tranquilidade. E aí, Cirilo, o Galo tem esse jogo como muito importante para a sequência da temporada, sábado também, né, na Arena MRV, duelo contra o Ceará, tanto que o Galo com a logística pronta para antecipar, né, a recuperação dos jogadores. A delegação vai deixar aqui o estádio, vai direto já para o aeroporto, voo da madrugada, 2h15 da manhã, horário aqui de Quito, 4h15 da manhã já aí de Belo Horizonte, com chegada prevista amanhã, 10 horas, no aeroporto de Confins. Aí os jogadores serão liberados, vão descansar e a partir de quinta-feira o pensamento total no Ceará. E semana que vem, o duelo contra o Independiente Del Valle. Estamos por aqui, Cirilo, continuamos já no clima desse jogo. Por enquanto, o público bem pequeno, a expectativa é para 8 a 10 mil torcedores no estádio, que tem capacidade para 12 mil. Aqui, torcida atleticana também chegando nos arredores, Cirilo. É isso, Rezende. Daqui a pouquinho tem jornada esportiva, 8h30, Copa Sul-Americana. Grande jogo que você acompanha na Itatiaia.